Olá, bom dia, tudo bem? Vamos para mais um Bom Dia Maio? Aqui no nosso bate-papo sobre todos os assuntos que impactam os mercados domésticos e internacionais. Hoje é dia 28 de outubro, são 10h30 da manhã. Começar essa segunda-feira falando do relatório Focus, que apresentou aí mais uma rodada de queda nas projeções de inflação para 2020, agora para 3,60, e a gente destaca aí que o grupo do Top 5 médio prazo, ou seja, o grupo que agrupa aquelas instituições que mais acertam as projeções de inflação no médio prazo, elas colocaram as suas projeções em 3,55 na mediana, vindo de 3,76. Então, ou seja, a gente está falando aí de uma expectativa do grupo dos que mais acertam em 3,55 contra uma meta de inflação do ano que vem de 4%. É claro que isso, em uma semana de Copom, né, que a quarta-feira tem bastante relevância. E aí, entrando um pouquinho no mérito do Copom, em relação à Selic, as expectativas para 2020 agora cederam 0,25 bips e fecham o ano que vem em 4,5, no mesmo nível esperado para 2019. A gente até tem notado isso, que vem acontecendo assim, o mercado numa semana revisa em baixa a projeção para a Selic, ou seja, desse ano, né? E aí a projeção de 2020 fica estável. Então, como ela não recua junto, parece que vai ter um aumento na taxa de 2020. E aí na semana seguinte, o que acontece? Tem um recuo na projeção de 2020, então fica esse cenário flat. Então foi exatamente isso que a gente viu na semana passada. A projeção para a Selic desse ano, ela foi para 4,5%, e a do ano que vem ficou em 4,65%. Então, assim, parecia que a gente ia ter um aumento de 25 pontos em 2020. Hoje, com essa queda aí de 25 bips em 2020 e estabilidade em 2019, é esse cenário aí que está parecendo cada vez mais cara mesmo de cenário base, né? Pelo menos já é o nosso cenário base há algum tempo. De, no mínimo aí a gente esperar uma Selic ano que vem parada. Agora, caso a inflação continue permitindo e a atividade fraca ainda, a gente pode ver até quedas adicionais de Selic em 2020. Nesse fim de semana, a parte política dos jornais, ela trouxe algumas notícias sobre um incentivo para que os prefeitos e governadores façam ajustes nas suas previdências locais. E aí os jornais chamam de nova previdência. É como se fosse, na verdade, uma lei de responsabilidade da previdenciária. Algo como, olha, os estados e municípios que estiverem dispostos a mexer nas suas previdências, eles vão ter aí alguma espécie de incentivo para que do governo federal, né, da União. Esse tratamento diferenciado seria dado exatamente por esse comprometimento com o fiscal. O texto deve sair em novembro, né, já bem próximo aí do final do ano, do recesso parlamentar de final de ano. Acho que o que vale o destaque aqui é muito mais de que existem, então, se o texto vingar, né, existirão, melhor dizendo, duas maneiras de incentivar os estados e municípios a aderirem a um sistema previdenciário novo, assim como aquele agora que vai passar a valer para os trabalhadores federais, que é a PEC paralela da Previdência e essa Lei de Responsabilidade Previdenciária. Então, às vezes falando com Brasília ou gente que vai a Brasília, falam que é difícil passar a PEC paralela, exatamente porque no início do ano, quando tentou-se colocar estados e municípios na reforma da Previdência, os governadores foram contra, e aí os deputados também não queriam se expor a essa impopularidade, o texto não entrou. E aí agora a pergunta o que muda agora para alguns meses depois? Não, eu não fui a favor de estados e municípios na Previdência no primeiro semestre, mas agora no final do ano eu vou ser a favor, ou ano que vem eu vou ser a favor. Então, de alguma maneira, eu acho que reforça essa necessidade, né, que é óbvio, que tem várias previdências estaduais e municipais quebradas, e aí no limite que eles não conseguem se financiar, é óbvio que eles vão acabar batendo na porta da União. Então, acho que sempre vale aí essas iniciativas que reforcem o comprometimento fiscal. Na parte internacional, a gente teve ontem o primeiro turno das eleições na Argentina. O peronista Alberto Fernandes venceu em primeiro turno,
com 48% dos votos contra 40% do atual presidente Maurício Macri. Não chega a ser uma surpresa, né? Longe disso, porque a Argentina fez eleições primárias, prévias, né? E o grande vencedor foi o Fernandes, aliás, com um placar ainda mais positivo do que agora, esse alcançado ontem. O Macri prometeu uma transição pacífica, e o Banco Central argentino, logo após a eleição, ele limitou a quantidade de dólar que cada pessoa pode comprar para $200 por mês por pessoa, exatamente numa tentativa aí de conter uma escalada do preço do dólar, né? Porque você imagina, em cenário de aversão a risco, não acontece só com os investidores e com os fundos, mas a Argentina tem uma economia muito dolarizada. O cidadão poderia imaginar que nesse cenário de incerteza é melhor ter dólar por ser mais seguro, correr atrás da moeda e inclusive, enfim, ter falta de moeda, a taxa ia disparar. Então eles já anunciaram essa medida ontem mesmo. O presidente eleito toma posse no dia 10 de dezembro. E aí, assim, só já falando do impacto aqui no mercado, normalmente, né, a gente até viria um impacto no Brasil, como a gente viu na época das primárias, que a gente teve um dia aqui de mau humor no mercado doméstico. Acho assim, um cenário era tão dado que o Fernandes seria eleito e em primeiro turno, que a gente não vê o impacto hoje nos mercados agora aqui já passando para a parte de ativos. No geral, uma baixa aversão a risco em dia de agenda fraca hoje. Acho que também conta um pouco dessa melhora internacional é que a União Europeia ela aprovou a extensão do Brexit para final de janeiro, então, ou seja, aquela tese de hard Brexit, saída do Reino Unido da zona do euro, ser feita às pressas e de qualquer maneira ela caiu por terra, né? Ela não é mesmo um cenário base, ela não vai ocorrer. O primeiro-ministro britânico agora ele tenta chamar novas eleições, mas ele está cada vez mais enfraquecido, né? Então, de qualquer maneira, isso também ajuda esse clima de baixa aversão a risco. As moedas emergentes em geral, elas estão em terreno positivo em relação ao dólar. A gente destaca aqui que o real está abaixo de 3,99, ou seja, voltou ao nível de R$3, independente da Argentina, né? Sempre é bom falar, exatamente porque já estava precificado. A gente vê hoje curva de juros com fechamento de taxa, valorização também no Ibovespa, então um dia muito, muito diferente do dia pós-prévias da Argentina, um dia que a despeito da Argentina a gente está indo muito bem, obrigado. E tem um pouco da precificação que já ocorreu, como eu já falei aqui algumas vezes, mas acho que também tem bastante da nossa agenda acontecendo, dessa diferença entre os dois países em política econômica, né? Qual o precipício aí que a Argentina está botando o pé e o caminho que a gente está trilhando, que eles são completamente opostos, né? Então, até nesse sentido, talvez esse investidor que por acaso não acreditava em Argentina, sabendo que a folga para qualquer invencionice política é muito pequena, possa até ver no Brasil aí um cenário de oportunidade, quem sabe aí um novo destino para os seus investimentos. Então por hoje é isso, essa semana tem Copom e tem FONC na quarta-feira, a gente vai ficar de olho com certeza e passando aqui para vocês as principais informações sobre os dois eventos. Tchau, tchau, até amanhã.